Olá, eu sou o professor Rodrigo e você está no canal Mente Exata. Este é o terceiro vídeo do mini curso de planilhas. Na aula 2, eu te ensinei algumas funções básicas e como fazer uma pequena calculadora de forma bem simples. Hoje, eu vou fazer uma calculadora um pouco mais avançada utilizando a fórmula Π. E se você não assistiu esse vídeo, eu te recomendo que pause aqui. Eu vou deixar um card linkado para você assistir desde o início para acompanhar o raciocínio. Vamos para a terceira aula. Na célula A1 vai ser o título do número 1, ou seja, na célula A2 é onde eu vou escrever o primeiro número. Aqui eu estou criando apenas os títulos. Na célula B1 é onde eu vou escrever operação. Na célula C1 é onde eu vou escrever o número 2. E na célula D1 é onde eu vou colocar o resultado. Pronto, esse será o título da nossa planilha. Neste momento, a gente vai criar as 4 operações através de uma validação de dados. Eu vou criar uma lista dentro de uma célula, onde eu selecione uma determinada opção. Eu seleciono a célula B2, vou em Dados, Validação de Dados. Vai abrir uma janelinha na lateral direita, eu clico em Adicionar regra e ele já vem selecionado, então, a minha célula B2. Os critérios é um menu suspenso e as opções eu posso selecionar a cor e o que vai estar escrito nessas opções. Eu vou colocar, então, as 4 operações fundamentais, de forma escrita por extenso. Mais vai ser a minha primeira opção, menos é a minha segunda opção. Eu posso adicionar outro item, que vai ser o vezes, ou pode ser multiplicado. E eu vou colocar um quarto item, vou escrever da seguinte forma: dividido por. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado na forma com que nós escrevemos. Por exemplo, eu escrevi com todas as letras maiúsculas e aqui na última, dividido por, tem um espaço entre a palavra dividido e o por. Eu tenho que me atentar por isso, pois mais para frente vamos precisar fazer idêntico à forma que fizemos aqui. Clico em concluído, posso fechar as minhas regras de validações de dados. E agora, na célula B2, me apareceu uma seta. E quando eu clico, me aparecem as 4 opções que eu coloquei lá na lista. Mais, menos, vezes e dividido por. Podendo, então, selecionar qualquer uma delas. Aqui no resultado é onde eu quero que apareça o resultado da minha operação. A partir desse ponto, tem que ficar muito atento, pois vamos utilizar algumas simbologias e se fizer algum detalhe errado, a fórmula não funciona. Igual... Vou utilizar a fórmula se, que é uma condicional, onde eu posso determinar um argumento. Caso esse meu argumento seja verdadeiro, eu quero que ele faça uma determinada operação. Caso esse primeiro argumento seja falso, eu quero que ele me retorne uma outra configuração. Vamos lá. O meu argumento vai ser baseado na operação, ou seja, se na célula B2 estiver escrito a palavra mais, eu quero que ele faça o número da célula A2 mais o número da célula C2 e me apresente o resultado na célula D2, ficando da seguinte forma: qual que vai ser o meu argumento, a minha expressão lógica? B2 seja igual ao valor mais. Essa palavra mais tem que estar entre aspas e tem que ser aspas dupla. É diferente de colocar 2 aspas simples, tá? Tomar muito cuidado. Para utilizar aspas dupla, você precisa segurar a tecla Shift e apertar o botão das aspas. Se você colocar 2 aspas simples, a fórmula não vai funcionar. Então, se na célula B2 estiver escrito a palavra mais, ponto e vírgula. Agora, vamos dizer para a fórmula o que a gente quer que aconteça caso isso seja verdade. Ele vai considerar o valor da célula A2 e vai somar com o valor da célula C2. Isso somente se o valor de B2 tiver escrito mais. Ponto e vírgula. Agora a gente vai dizer o que eu quero que aconteça caso o valor de B2 não seja mais. Nesse caso, eu vou pedir para ele fazer uma nova comparação, agora para a palavra menos. Então, eu devo colocar uma nova fórmula se. Abre parênteses. Repara que eu ainda não fechei parênteses, eu vou deixar para fechar somente no final da fórmula. Se na célula B2 for igual a palavra menos, e aqui nesse caso temos que escrever igual quando nós criamos a lista lá na validação de dados,
com todas as letras maiúsculas nesse caso, fecho aspas, ponto e vírgula. Vamos lá. Caso no B2 esteja escrito a palavra menos, o que eu quero que aconteça? A2 menos C2. Ponto e vírgula. Agora, caso não esteja escrito menos, ou seja, ele vai fazer da esquerda para a direita. Caso esteja escrito mais, ele vai somar. Se não tiver escrito mais, ele vai para a segunda comparação. Caso esteja escrito menos, ele vai subtrair. Mas caso não esteja escrito menos, a minha terceira opção é caso lá no B2 esteja escrito a palavra vezes, que foi a minha terceira operação que eu criei. Ponto e vírgula, o que vai acontecer se estiver escrito a palavra vezes? Ele vai pegar o valor de A2 e vai multiplicar, lembra que a gente utiliza o sinal de asterístico, por C2. Caso contrário, nesse ponto eu já posso colocar, caso não seja nem mais, nem menos, nem vezes, ou seja, quando for qualquer outro valor, ele vai dividir, pois é a última operação que falta. Mas só para a gente treinar a fórmula, eu vou criar uma nova fórmula SI para a divisão. Lembrando que eu escrevi lá na minha lista dividido, espaço, por. Aqui tem que ficar igualzinho. Então, se em B2 estiver escrito dividido, espaço, por, entre aspas, pois é um texto, eu quero que ele faça a divisão de A2 e C2. Ponto e vírgula. Agora, caso não seja nenhum dos quatro, não seja nem mais, nem menos, nem vezes, nem dividido por, o que eu quero que apareça? Eu não quero que apareça nada, minha calculadora está em branco. Então, eu simplesmente abro aspas e fecho aspas. Significa que não vai ter nada escrito entre as aspas. A célula vai ficar em branco, caso não esteja selecionado nenhuma operação. Agora, repara que eu abri 4 parênteses durante toda a minha fórmula. Se eu abrir 4 parênteses, eu devo fechar 4 parênteses. Então, 1, 2, 3, 4. E assim a gente conclui a fórmula do resultado. Apertando a tecla Enter, vai aparecer um resultado zero, pois eu já selecionei uma operação de vezes. E caso eu apague esta seleção de vezes, apenas deletando o valor lá de dentro, o meu resultado fica em branco, pois a gente configurou para que não apareça nada caso a célula B2 esteja em branco. Mas vamos lá, vamos para um pequeno teste. Aqui na célula A2, eu quero ter o número 8 e eu quero fazer a operação 8 mais 5. Se eu faço 8 mais 5, o meu resultado tem que dar 13. Então, ele está fazendo aquela leitura da célula, ele percebeu que na célula B2 está escrito a palavra mais, portanto, ele vai somar o A2 com o C2. Agora, se eu selecionar a operação menos, automaticamente ele já calcula 8 menos 5 igual a 3. Se eu selecionar o vezes, ele vai multiplicar. 8 vezes 5 igual a 40. E se eu fizer o dividido por, nesse caso é um número decimal, 8 dividido por 5 dá 1,6. Então agora a gente tem uma calculadora com todas as fórmulas embutidas na mesma célula. Eu não formatei a planilha, eu não quis perder tempo fazendo isso, mas você pode melhorar isso colocando em negrito, pintando, fazendo da maneira que você achar melhor. Agora, eu vou te explicar sobre a formatação condicional, que também é muito interessante. Mas para isso, eu vou te ensinar primeiro como é que funcionam as fórmulas de data, que nós vamos utilizar agora. Por exemplo, se eu colocar a data de hoje, dia 23 de maio de 2023. Ok, eu coloquei uma data aqui na célula F6. Se eu salvar a minha planilha, fechar o computador e religar esse computador amanhã, qual é o valor que vai estar escrito aqui nessa célula? É de se esperar que apareça a data do dia 23/5, pois foi o valor que eu coloquei. Significa que essa data não atualiza automaticamente. Porém, existe uma forma de fazer com que esta data sempre atualize para a data recorrente. Existe a fórmula chamada de hoje. Então, igual hoje, abre e fecha parênteses. Quando eu der um Enter, ele me retorna a data de hoje. Se eu desligo meu computador hoje e abro novamente amanhã, esta fórmula vai ser atualizada porque ela está pedindo o dia de hoje. E no caso, amanhã será dia 24, né? E se eu te perguntar, como que eu coloco a data de ontem? Ah, é muito fácil. Basta eu colocar igual ontem, abre e fecha parênteses, e ele dá errado,
porque a fórmula de ontem não faz tanto sentido. Se eu já tenho a fórmula hoje, o que é ontem? É hoje menos 1. Então, o que eu devo fazer para ter a data de um dia anterior em relação a hoje? Eu escrevo da seguinte forma, igual hoje, abre e fecha parênteses, menos 1. Portanto, vai me retornar a data um dia anterior a hoje. E assim vai funcionar para amanhã. Só que no caso de menos, eu devo colocar mais 1. Então, igual hoje, abre e fecha parênteses, mais 1. Ele me retorna a data de amanhã. Eu posso fazer isso para quantos dias eu quiser. Hoje mais 5 vai ser daqui a 5 dias. Hoje menos 10, são 10 dias atrás. Repara que quando eu coloco a fórmula hoje, ele me retorna dia, barra mês, barra ano. Só que eu quero apenas o dia. Eu não preciso da informação do mês nem do ano. Eu devo escrever então igual dia, abre parênteses, de qual data você quer o dia? Eu quero o dia da data de hoje. Eu poderia escrever uma data, nesse caso tem que ser entre aspas, de uma data específica, mas eu também posso colocar a fórmula hoje dentro da fórmula dia. Vou fechar o parênteses lá da fórmula dia, por isso que ficaram 2 parênteses no final. Então agora ele me retorna apenas o dia da data de hoje. Esse sim vai funcionar para o mês, então igual mês, nesse caso tem o acento circunflexo em cima do E, abre parênteses, de qual data eu quero o mês? Da data de hoje, abre e fecha parênteses e fecha o parênteses de novo da fórmula do mês. Aperto o Enter, ele me retorna o número 5, pois estamos no mês de maio. E isso daqui sempre será atualizado conforme os dias vão passando. A mesma coisa para o ano, igual ano, abre parênteses, da data de hoje, abre e fecha, fecha novamente e dou um Enter. Então, ele me retornou 2023. Baseado nisso, eu quero te propor uma seguinte situação. Você é dono de um terreno, que esse terreno, esse lote, ele é muito grande e não tem nenhuma área construída. A ideia é que vai crescer mato nesse lote e você não quer deixar isso acontecer. Você quer capinar esse lote frequentemente para que o mato não cresça muito. Porém, esse lote é muito grande e você não consegue capinar ele num único dia. O que você faz então? Você divide esse lote em pedaços menores e a cada dia que você tem disponível, você capina uma parte desse lote. Como a largura das colunas já são pré-definidas em 100 pixels, eu vou fazer a mesma coisa com as linhas, definindo a altura também para 100 pixels, só para que a célula fique quadrada. Então, selecionando as 4 primeiras linhas, vou em redimensionar, especificar a altura da linha e eu coloco em 100 pixels. Eu estou interessado apenas nessas 16 células, as 4 primeiras colunas e as 4 primeiras linhas. Da coluna E até o final e da linha 5 até o final, eu irei excluir. Pronto. Agora eu tenho então o meu lote grande, que é da coluna A até a D, da linha 1 até a 4, e eu dividi em 16 pequenos lotes. O que eu vou preencher nessas células é o dia em que eu capinei esse lote. Eu vou inventar algumas datas aleatórias nos últimos 3 meses e vou preencher essas 16 células. Pronto, preenchi com 16 datas aleatórias. Eu vou centralizar essas informações na horizontal e na vertical. Agora nós temos as 16 células representando os 16 pedacinhos do meu lote, no qual cada pedacinho eu capinei num dia específico. Primeiro eu vou fazer o seguinte: qual foi o último lote, ou seja, aquele lote em que tem mais tempo que eu capinei? Vamos utilizar uma formatação condicional para descobrir qual é esse lote. Eu vou selecionar toda a região na qual eu quero saber qual é o mais antigo. Vou clicar em formatar, formatação condicional, e aqui eu irei escrever uma fórmula para que me retorne a data mais antiga. Vai funcionar da seguinte forma: o intervalo de A1 até o D4, eu vou colocar a fórmula personalizada e essa fórmula vai ser o seguinte, igual, eu vou ter como referência a primeira célula, que é a célula A1, igual novamente, porque agora eu vou fazer uma comparação dessa primeira célula com as células restantes da minha planilha. Eu vou colocar a fórmula mínimo, pois eu quero o menor valor. Eu quero o valor mínimo da célula A1, 2 pontos, até a célula D4.
E aqui tem um pequeno segredo. A gente precisa travar a linha e a coluna para que ele me apresente apenas o menor valor de toda a minha planilha. E para fazer isso, a gente escreve o símbolo de cifrão antes e depois da letra. Ou seja, vai ficar cifrão A, cifrão 1, cifrão D, cifrão 4. Agora a minha fórmula já está pronta. Coloco uma cor para que ele me destaque, por exemplo, a cor rosa. Vou clicar em concluído e vou adicionar uma outra regra. Agora eu quero o seguinte, vamos idealizar da seguinte forma, que o lote, quando tem mais de 60 dias sem capinar, começa a ficar muito difícil, pois o mato cresce muito. Então, o ideal é capinar ele com, no máximo, 60 dias. Porém, com menos de 40 dias, o mato ainda é muito pequeno e ruim de fazer a capina. Então, eu vou colocar a seguinte situação. Datas com menos de 40 dias atrás, eu quero que ela fique verde, significa que eu capinei recentemente. Agora, datas de 40 a 60 dias, eu já quero deixar ela amarela, que é um sinal de atenção. E datas com mais de 60 dias, eu quero que ela fique de vermelho, pois indica que eu preciso capinar urgentemente. E aqui na fórmula, eu vou colocar o seguinte, valores que são maiores ou igual a hoje, abre e fecha parênteses, menos 40, ou seja, de 40 dias até hoje, eu quero que pinte de verde. Significa que eu não preciso capinar urgentemente, pois tem no máximo 40 dias. Clico em concluído. Vou adicionar uma outra regra, só que dessa vez eu quero que valores entre fórmula igual hoje, abro aspas, menos 40 e igual hoje menos 60, ou seja, entre 60 e 40 dias eu quero que pinte de amarelo. As células pintadas de amarelo, então, são os valores que estão entre 40 e 60 dias. E adiciono uma última regra para valores menor ou igual a hoje, abre e fecha parênteses, menos 60, eu quero que pinte de vermelho. Dessa forma, eu concluo e eu tenho, então, a minha planilha concluída. Vou colocar em negrito para que fique em destaque e aumentar o tamanho da fonte para uma letra maior. Vamos lá. Temos aqui o meu lote dividido em 16 pedacinhos. A data mais antiga do pedacinho que eu capinei é a data que está na célula A1. Portanto, esse é o lote que eu devo capinar com mais urgência. Eu tenho algumas células em vermelho que me indica que estes pedaços têm mais de 60 dias que eu não capino. As células amarelas indicando entre 40 e 60 dias que eu não capino. E as células em verde indicando que esses lotes eu capinei a menos de 40 dias. Vamos lá, vamos supor que no dia 20 de maio eu capinei esse pedacinho do dia 5/2. Então eu venho na minha planilha e coloco aqui a data 20 de maio. Quando eu dou um Enter, ela pinta de verde e automaticamente seleciona o lote que eu devo capinar com mais urgência. Aqui então na célula do dia 16/2, que atualmente é a célula mais antiga, vamos supor que eu capinei no dia 22 de maio. Então 22/05, ele automaticamente seleciona a célula mais antiga e nesse caso, como o dia 22 foi ontem, considerando hoje 23, ele pinta ela de verde, pois tem menos de 40 dias entre ontem e hoje, né? Tem apenas um dia. E assim, então, eu vou atualizando a minha planilha. Um detalhe é que a cor dessas células serão automaticamente alteradas conforme a minha programação. Menores de 40 dias, entre 40 e 60 dias e maiores do que 60 dias. Eu posso fazer isso, de repente, se eu tenho uma pequena empresa onde eu tenho 5 carros para alugar e eu preciso fazer revisões recorrentes nesse carro. Eu posso criar uma planilha com 5 células e colocar as datas que eu faço as manutenções nesses carros. Essa aula foi um pouco mais longa, eu apresentei alguns conceitos mais avançados, o nosso curso está avançando e nas próximas aulas eu vou continuar nesse ritmo, te ensinando coisas mais avançadas, mas lembrando que este é apenas um curso básico. O Excel, o Google Planilhas, ele pode ser usado para muitas coisas muito mais avançadas. Essas são apenas algumas das funções mais básicas.
Eu espero que esteja gostando. Deixa aí um like no vídeo, coloque um comentário dizendo se gostou, se não gostou, o que está achando. E eu vou estar sempre te respondendo, tirando todas as tuas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.